tarde, estamos começando o Esfera Pública desta terça-feira, 23 de julho de 2019. Na produção, Pamela Morales, na mesa de áudio, Sérgio Wagner. Central Técnica, Celestino Neto. Coordenação de Central, Davis Rodrigues. Transmissores, Everaldo Nunes. Ouvintes podem participar pelo Facebook, Rádio Guaíba Oficial, Twitter, @RD Guaíba Oficial, Instagram, @Rádio Guaíba e WhatsApp 99388-7532. O Esfera Pública é um oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Lucas Rivas, temos informações? Ele vai ter que atender, tá? Vai ter que atender. Temos informações da reportagem agora, depois? Agora. O pessoal tá ligando aqui. Ficou vermelho, Lucas Rivas? Taline e Juremir, olha que após a Prefeitura de Porto Alegre ter concluído a sindicância que apurou uma perda milionária de 122 milhões de reais de recursos, isso para obras de macrodrenagem, a Rádio Guaíba teve acesso ao relatório final que apontou 3 ex-gestores como os responsáveis pelo não aproveitamento deste recurso milionário a fundo perdido, oriundos do PAC. São eles: o ex-diretor-geral do Departamento de Esgotos Pluviais, o DEP, Tarso Buelter, ligado ao PP, o ex-secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, hoje deputado estadual, Elisandro Sabino, do PTB, e também o ex-secretário adjunto também da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Alcimar Andrade Arraes. Esta investigação interna, lembrando aos ouvintes, ela ocorreu após denúncia que foi publicada aqui pela Rádio Guaíba e também pelo jornal Correio do Povo, e conforme o resultado final da sindicância, Juremir e Taline, abre aspas, a inércia prolongada dos gestores apontou indícios de má gestão pública, fecha aspas. Os contratos, neste caso, eles não avançaram pelo fato de a documentação exigida não ter sido apresentada a tempo. O relatório final da sindicância apontou responsabilidades e fatores que culminaram, então, no encerramento do termo de compromisso com o governo federal, cujas negociações se iniciaram lá na gestão em setembro de 2012 e terminaram no final do ano passado, 2018, após a Caixa Econômica Federal ter comunicado o encerramento deste acordo. A sindicância ainda determinou que a atuação destes 3 ex-gestores seja apurada com afinco pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e também o Tribunal de Contas do Estado, com base na Lei de Improbidade Administrativa. Informação esta que veio à tona após reportagem que foi publicada na coluna da nossa colega Taline Opitz. Inclusive depois a gente acabou repercutindo ainda faz tempo, no final do ano passado, Taline. Inclusive o prefeito Nelson Marquesa Júnior esteve aqui conosco e ele admitiu erros, mas naquela ocasião ele admitiu que esperava ainda recuperar esta verba federal milionária para investimentos em drenagem em Porto Alegre. Em outras oportunidades também, Juremir e Taline, Esfera Pública conversou com o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Ele admitiu também que houve uma possível falha no corpo técnico, mas naquela ocasião o prefeito ele tinha condicionado esta perda milionária com a extinção do DEP. E, em nota encaminhada pela atual gestão, eles rechaçaram essa possibilidade. Admitiram sim que o quadro de pessoal ele é pequeno e que acabou ficando sobrecarregado justamente em função das obras da Copa. Houve então aí uma sucessão de erros, de irregularidades, pelo menos 3 gestores foram responsabilizados como os possíveis aí culpados por esta falha burocrática que resultou nesta perda milionária. Resultado da sindicância foi concluído ontem, revelado aqui
pela Rádio Guaíba, e agora os outros órgãos serão então provocados, entre eles, repito, o Ministério Público Federal, o MP estadual e também o Tribunal de Contas do Estado. Nós estamos aí tentando contato com estes 3 gestores e apenas o deputado estadual Elisandro Sabino retornou à nossa reportagem e deve se manifestar durante a tarde. Valeu, Lucas. São 122 milhões 122 a fundo milhões. perdido. Isso significa que a prefeitura não teria que dar nenhum tipo de contrapartida. Aí perder recursos justamente para questão importante como a drenagem é complicado. É lamentável, é triste. É isso, Lucas Rivas? É isso aí, Juremir e Taline. A gente segue então aí acompanhando aí os desfechos aí do final desta sindicância que pegou, né, inclusive aí ex-gestores da gestão passada e da atual administração. Chama atenção ainda, Juremir e Taline, se me permitem, a questão que envolve então estes 3 ex-gestores. O caso que me parece mais complicado pesa contra o ex-diretor do DEP, Tárcio Belter. Isso porque no início do ano, Juremir e Taline, eu relembro aos ouvintes, ele foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de peculato, corrupção passiva, falsidade ideológica e uso de documentação falsa, além de organização criminosa, isso por desvios no DEP. Já o deputado estadual hoje, Elisandro Sabino, ele deixou a administração pública para cumprir então o mandato na Assembleia Legislativa, e o outro que foi culpado nessa sindicância é o servidor Alcimar Andrade Arraes. Ele é servidor de carreira do Tribunal de Contas do Estado, estava lotado como adjunto e nós tentamos também um contato com ele. Valeu, Lucas. Já está na linha conosco a economista, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gláucia Campreger. Gláucia, boa tarde. Tudo ao contrário, que bobagem. Professor Marcelo Portugal caiu. Não tá ouvindo? Não. Tudo errado. Primeiro que caiu, segundo que não era a professora Gláucia, era o professor Marcelo Portugal e caiu, porque quando demora um pouquinho para entrar, cai. Aí a Pamela vai fazer a ligação novamente e aí vamos então entrar. A ideia é ouvir 2 pontos de vista sobre a reforma da Previdência ainda e outros aspectos econômicos. Por exemplo, qual é o impacto da liberação do FGTS para a economia brasileira, um dos projetos aí do presidente Jair Bolsonaro. Avançou essa questão? Hã? Avançou? Vai avançar. A expectativa é de manifestação na quinta-feira dessa semana, né? Exatamente. Eles ainda não desistiram. Então, e tem muita polêmica em torno qual é realmente o impacto sobre a economia, se é voo de galinha. Agora sim, o professor Marcelo Portugal na linha. Boa tarde, professor. Tudo bem, Juremir? Um abraço para você e para a Taline. Então, professor Marcelo Portugal, comecemos pela reforma da Previdência, o que passou em primeiro turno na Câmara dos Deputados. É bom, é suficiente ou ficou muito aquém das suas expectativas? Acho que é bom, né? Eu acho que não se fez tudo que deveria ser feito, mas isso é um fato da vida, né? Ninguém faz nada perfeito, né? A gente melhora em relação à situação anterior. Então foi um ganho, se você pensar que o projeto do presidente Temer, aquele que foi aprovado na comissão especial lá atrás, durante o governo Temer, e acabou não sendo votado, ele previa uma poupança de cerca de 400 bilhões de reais em 10 anos, e esse vai chegar a 838 bilhões em 10 anos. Estou falando só da Previdência, depois tem outros elementos, como o aumento na contribuição social sobre o lucro líquido, a mudança no abono salarial. Então tem outros elementos que não são Previdência em si, que fazem aí a conta chegar em 900 e poucos bilhões. Mas a conta da Previdência, estrito senso, é 838 bi contra 400 lá do Temer. Então foi, né, o dobro do que era o projeto lá do Temer. Acho que foi de bom tamanho. Acho que ainda tinha muita coisa para mudar, né, em termos de equalização, né? Acho que você deu um passo para equalizar o setor privado com o setor público, né? Os funcionários públicos com os trabalhadores da iniciativa privada. Se deu um passo importante para equalizar, mas tinham que ter regras de transição um pouco mais duras, né?
Mas, de qualquer maneira, foi um avanço. Acho que foi um avanço, foi um ponto importante para dar um horizonte fiscal, para a gente ver que o país não vai cair num abismo, a dívida pública não vai explodir nos próximos anos. Boa tarde, Marcela. Thaline que fala contigo. Oi, Thaline. A questão envolvendo justamente, né, o impacto da reforma, porque nós vimos a votação na comissão especial, o primeiro turno na Câmara dos Deputados, e o texto que se conhece até agora é um texto bastante flexibilizado em relação ao texto original, a proposta de emenda constitucional original encaminhada pelo Palácio do Planalto. Na tua avaliação, há uma possibilidade, uma perspectiva, mesmo que o governo e o Senado trabalhem fortemente para isso, de alteração no texto que tenha algum impacto concreto no que se pretende economizar, principalmente ali em relação ao médio prazo? Eu acho que o único impacto que pode vir, não é, pelo que eu estou entendendo da estratégia, vai ter a votação em segundo turno e o Senado não vai mudar nada, né? Vai votar exatamente o mesmo texto que veio da Câmara. Então eu acho que isso aí não muda. O que há uma perspectiva de alteração, de mudança, a PEC paralela. É que o Senado diz, não é? Existe o boato, existe enfim, a notícia, né? De que o Senado fará uma nova PEC, que é a tal da PEC paralela, que vai basicamente dizer que tudo aquilo que foi feito para os funcionários públicos federais vai valer igual para todos os 27 estados da federação. Então vai ter em vez de botar isso no projeto original do governo, isso vai ser a tal da PEC paralela, que o pessoal fala, né? E que vai sair do Senado e depois vai passar pela Câmara. E aí tem que ver se isso vai passar ou não vai, mas isso aí só melhoraria, né? É um absurdo a gente ter ajustado o sistema de aposentadoria e pensão dos funcionários públicos federais, dos funcionários da União, mas não ter feito a mesma coisa para estados e municípios, né? Então, eu acho isso um nonsense, né? Não cabe na cabeça de ninguém, a não ser de alguns deputados e alguns governadores que ficaram numa briga aí de beleza, né? E que só atrapalha a população como um todo. Agora, professor Marcelo Portugal, os balanços até agora dizem o seguinte, que o grosso da economia, em torno de 77%, 78% da economia, será feito com o regime geral da Previdência. Não tinha como ser de outra forma. O grosso do gasto vem do regime geral de Previdência, né? Sim. É aquela história de cortar o orçamento cortando o cafezinho, né? Sim. Quer dizer, o sistema público, ele é muito injusto. Isso. Do ponto de vista de que as pessoas recebem aposentadorias muito grandes. Mas a maior parte do gasto vem do sistema do INSS, né? De um lado você tem 1 milhão de aposentados, que são os funcionários da União, e do outro lado você tem 25, 26 milhões de aposentados e pensionistas que são do INSS. Então, em termos de volume total, né, se você poupar R$1 em cada um das pessoas da Previdência, você poupou 23 milhões. Se você poupar o mesmo R$1 na aposentadoria do setor público, você poupou 1 milhão. Então, é óbvio, mesmo que você poupe R$2, no caso da aposentadoria dos funcionários da União, são 2 milhões. Se forem R$5, são 5 milhões. Se você poupou R$1 para cada aposentado e pensionista do INSS, são 23, 25, 24 milhões, né? Então, não poderia ser diferente. Essa conta, quem simplesmente diz esse número do jeito que às vezes aparece no jornal, né? O grosso da poupança virá do INSS. Ou é um desentendido, uma pessoa que não entende do que está falando, ou é uma pessoa mal intencionada, que quer dar uma impressão errada para as pessoas de que são exatamente aqueles mais pobres que estão tendo que pagar mais. Isso não é verdade. O que é verdade, sim, é que do total desses 838 bilhões que eu me referi, realmente a maior parte, esse valor de 838 bilhões, virá de uma poupança nos próximos 10 anos no sistema do INSS. Mas não poderia ser de outra forma, porque esse sistema tem 90% das pessoas que estão aposentadas, né, ou são pensionistas. Mas isso não cria um paradoxo, professor Marcelo Portugal?
O governo diz que fez a reforma para combater privilégios, mas os que ganham mais... A realidade não pode criar paradoxo, Jeremias. Se existe de um lado 23 milhões, deixa eu de novo fazer a matemática. Se você tirar R$1 de cada pessoa da Previdência do INSS, você poupou 25, 26 milhões. Se você tirar R$10, você poupou 10 milhões no caso da Previdência do setor público. Então, não tem como. É fato que o grosso da poupança não teria outra forma de fazer a reforma se não fosse tirando a maior parte do INSS, simplesmente tem mais gente. Pois é. De toda forma, professor, poderia, por exemplo, tirar muito mais dos funcionários públicos, porque eles ganham muito mais. Isso é verdade, mas isso não muda o que eu disse antes. Não. Se a gente fizesse uma reforma 10 vezes mais rígida para os funcionários públicos, e eu sou a favor que faça, mas mesmo que fizesse, a maior parte do ganho continuaria a vir do INSS. Porque de um lado você tem 25 milhões de pessoas, do outro lado você tem 1 milhão de pessoas, então não adianta. Mas eu concordo com você. Eu acho que, em especial na regra de transição, porque para os novos funcionários públicos a regra é exatamente a mesma. Isso. Todo mundo vai entrar com o mesmo teto do INSS. O privilégio que se manteve está associado às regras de transição. Essa sim. Isso realmente deveria ter sido mais apertado, né? O governo mandou um projeto um pouco mais duro e a Câmara dos Deputados diminuiu um pouco a dureza desse, né? Relaxou um pouco as regras de transição. Aí é que está o ovo da serpente. O que fez com que a gente tivesse problemas foram duas coisas. De um lado foram as regras de transição, depois foi você criar essa idade mínima mais baixa para professores e para policiais, né? Que é outro absurdo. Não faz o menor sentido você imaginar que um professor tenha que se aposentar antes. Pensa numa escola. A escola tem a faxineira e a professora. A faxineira vai se aposentar com 62 anos de idade. A professora vai se aposentar com 55. Tem alguma lógica nisso? Nenhuma, né? A não ser o fato de que, por alguma razão, os deputados gostam mais das professoras do que das faxineiras. E tem alguma lógica deixar os militares fora? Acho que também não, né? Tem uma lógica jurídica, pelo que me dizem os advogados, porque tem que ser separado, né? Porque uma coisa está na Constituição, a outra é uma lei. Isso. Então parece que existe uma lógica jurídica de que tenham que existir dois projetos. Um projeto para o INSS e para os funcionários públicos civis, que é essa mudança constitucional, e um outro projeto que não é constitucional, que é uma lei que, ao que me consta, foi enviado para o Congresso, mudando a regra no caso dos militares. O que também está ruim, né? A lei que foi enviada para os militares, ela está ruim porque, de um lado, ela diminui os privilégios dos militares, mas por outro aumenta o salário de todo mundo. Então, no final da história, vai ficar quase taco a taco. Um outro aspecto que gostaríamos de repercutir... Mas aí, Juremir, se eu só terminar nesse caso, ainda tem margem para o Congresso mexer, né? Porque no caso dos militares, ele ainda não foi para frente a legislação, né? Aí o Congresso ainda pode agir. Sim. Professor Marcelo Portugal, o governo estuda liberar uma parte do fundo de garantia. Não se sabe ainda bem quanto, parecia que ia fazer isso, depois recuou um pouco, mas ainda deverá fazer. Qual é o impacto disso na economia? É importante fazer ou é, como alguns estão dizendo, um voo de galinha? E só para complementar, professor, no governo Temer, ele liberou o fundo de garantia das contas, parte das contas inativas. No caso do governo Bolsonaro, essa iniciativa seria mais ampla também com as contas ativas, mas quase 40% ou 50% dos recursos estimados pelo governo Temer, que seriam injetados na economia, acabaram sendo aplicados em outras fontes mais rentáveis. Olha, todas as estimativas que existem a respeito do episódio do Temer mostram que deu um pulo no volume de vendas no comércio e deu um pulo na coisa do Serasa, lá limpando o nome, né? A maior parte do dinheiro que foi sacado naquele período lá, se não me falha a memória, 2017, né? Ele foi quase todo para o consumo, né?
E de outro lado, foi indiretamente para o consumo, porque na medida em que você paga a dívida, você libera, né, o teu nome para tomar mais crédito, né? Então, ali o impacto eu acho que foi significativo, tá? E foi um volume grande. Nós estamos falando alguma coisa um pouco acima de 40 bilhões de reais que foram sacados. Podia ter sido sacado mais, teve muita gente que não sacou, em especial no PIS. Teve muito dinheiro onde o indivíduo provavelmente já morreu, porque ele podia ter sacado, mas não sacou. Então, ou ele não soube, ou ele já morreu, ou aconteceu alguma coisa. Mas o fato é que o dinheiro que efetivamente foi sacado lá no Temer foram 40 e poucos bilhões e teve um impacto muito significativo. Se o governo fizer a mesma coisa agora, terá de novo um impacto significativo esse ano, né? É um voo de galinha nesse sentido. Esse ano tem um impacto, no ano que vem não tem mais o dinheiro, não vai ter o mesmo impacto. Isso só acontece na hora, né, em que o dinheiro é liberado. Mas pelo que está se dizendo no jornal, parece que a montanha vai parir um rato, né? Porque começou a história de que a gente ia poder sacar 30%, depois ia sacar mais do que 30% para algumas faixas, agora está se falando em R$500 para cada um. Quer dizer, se for isso, a montanha vai parir um rato. Quer dizer, sacar R$500 não vai fazer muita diferença, não vai ser nem voo de galinha, vai ser um voo de frango, de pintinho, né? Porque não vai muito sair do chão, vai ser um voo de pinguim, né? Voa, né? Uma das então, alternativas. Tem que ver como é que vai ser. Amanhã o governo vai dizer o que é. Se for realmente só R$500 por conta, não vai ser nem voo de galinha, vai ser voo de pinguim. Agora, um dos pontos antes desse recuo do governo federal, professor, que se comentava nos bastidores e no cenário nacional, era que além de permitir esse saque, o governo iria estudar uma alteração que possibilitasse um saque anual na data de aniversário e então vedasse a possibilidade de saque total do fundo de garantia no caso de demissão sem justa causa. Isso seria uma alternativa viável? Olha, tudo é uma alternativa viável, é só mudar a lei, né? Eu particularmente acho saque anual poderia... Oi? Não, pode sacar 500, pode sacar até tudo, é só mudar a lei, né? Então, viável é possível fazer. Eu acho que o que é mais correto é se acabar com o fundo de garantia e dar o dinheiro para as pessoas, né? É lógico que não pode fazer isso numa tacada só, porque o dinheiro está aplicado, então isso vai ter que ser feito de forma paulatina, mas se eu tivesse uma varinha de condão e pudesse aprovar o que eu quisesse no Congresso Nacional, o que eu faria era dar um aumento salarial de 8% para todos os trabalhadores formais no Brasil e acabar com o fundo de garantia. Porque o que acontece hoje? Hoje você recebe 100, mas a empresa paga 108, que ela dá 100 para você e deposita R$8 na tua conta no fundo de garantia. Então, o melhor, quer dizer, se existe um dinheiro que é seu, que está travado, que você está doido para sacar, se o governo deixa, você vai lá e tira, então devolve o dinheiro para as pessoas, né? Quer dizer, dá um aumento de 8%, isso não, o efeito é zero para a empresa, porque a empresa já recolhe de qualquer maneira, então não tem custo a mais nenhum para a empresa, e tem um benefício para o trabalhador. Quem é que perde? Perde quem toma o dinheiro do fundo de garantia e dá uma remuneração michuruca, né, para usar o termo popular, para o trabalhador. E esse é o que perde, é o que é hoje subsidiado. Eu acho que a gente tem que tratar, o Thalim, do fluxo e do estoque. O fluxo é isso, todo mês, de cada R$100 que eu recebo, tem outros R$8 que o governo deposita, a empresa deposita no fundo de garantia. Então, o primeiro ponto é cuidar dos fluxos. Deixa a empresa dar o dinheiro para o trabalhador, em vez de dar para o fundo de garantia. A segunda etapa é o estoque, é o quanto eu já tenho guardado lá no fundo. Aí tem que ter um cronograma para, ao longo do tempo, né, eu poder sacar. Não vou poder sacar tudo numa tacada só, porque esse dinheiro está emprestado para saneamento, para construção para o mercado imobiliário, né, para construção de imóveis, etc., né? Então você tem que ir esperando esse investimento maturar para que o trabalhador possa ir sacando. Mas o ideal
é a gente dar o dinheiro para o trabalhador e extinguir o fundo de garantia, aumento salarial de 8% para todo mundo, e depois deixar a pessoa sacar o que ela tem no fundo. Professor Marcelo Portugal, muito obrigado por mais esta entrevista. Eu é que agradeço a vocês, um bom trabalho aí, um abraço para vocês e para todos os ouvintes. Obrigada, boa tarde. Vamos ao intervalo e depois voltaremos com outro ponto de vista. Sindibancários diga não à reforma da Previdência. APSEF-RS, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, coragem para construir o bem comum. Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Educação pública de qualidade para o desenvolvimento regional sustentável. O ERGS, o nosso orgulho, é formado aqui. Campanha A do ERGS informa a hora certa. 24 minutos para as 2. Da série Grandes Violonistas Espanhóis, nós vamos... São homens e mulheres com 40 anos ou mais. Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. Prostfin Gotas Prostáticas auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar. E para as mulheres, auxilia no tratamento da cistite. Previna-se. Prostfin Gotas Prostáticas. As gotas que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas. Persistindo os sintomas, seu médico deve ser consultado. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. Somos uma associação que, por convicção, investe em cultura e esporte, valoriza a convivência entre as pessoas e defende os direitos coletivos. Buscamos contribuir para melhorar o mundo em que vivemos. O caminho se faz caminhando, mas respeitar as diferenças, perseguir de modo obstinado a justiça social e valorizar a solidariedade são princípios fundamentais. Estamos juntos. Vamos fazer a nossa parte para rechaçar o ódio e a intolerância. APSEF-RS, coragem para construir o bem comum. É a sua chance de antecipar seu Fiat Zero. Não perca esta oportunidade e confira condições imperdíveis em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. Aquecedores de toalhas Calore. Toalhas secas e aquecidas. Baixo consumo de energia. Produto Veco. Empresa com 53 anos. Rua Joaquim Silveira, 1057, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Telefone 51-3084-9442.
Assados e assados, churrasco na brasa para levar, picanha, vazio, costela angus, maminha, além de lombo e costela de porco. E ainda tem o famoso medalhão de entrecô, a deliciosa paleta de cordeiro mamão e a promoção do kit gareto. Mais de 10 anos de tradição no coração do bairro Petrópolis. Avenida Bagé 594, esquina com a Carazinho, próxima Praça da Encol. Faça sua encomenda pelo telefone 30246963, 30246963, com teleentrega aos finais de semana. Assados e assados, carnes nobres para clientes de primeira. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal e já na linha conosco agora sim a economista, professora da URGS, Gláucia Campreger. Professora Gláucia, boa tarde. Boa tarde, Irimê, tudo bem? Tudo. Queremos começar pelo balanço do que foi aprovado em primeiro turno na reforma da Previdência. Foi pior do que a senhora esperava ou as intervenções dos deputados melhoraram um pouco o projeto? Eu acho que para quem estava esperando o caos, né, aquelas medidas que prejudicavam os mais pobres da nossa sociedade, de fato a oposição conseguiu trabalhar bem e conseguiu diminuir aí algumas das piores arbitrariedades. Mas, como um todo, é o que a gente vem dizendo, né? Você apresentar uma reforma que tira, se não 1 trilhão, mas menos da população que gasta, isso é um equívoco para o crescimento econômico, que é exatamente a propaganda que é feita, né? Isso é muito estranho. É bom que a gente use esses espaços que vocês abrem pra gente aí na rádio para explicar isso para a população. Você veja que um capitalista do século passado, do século XX, um Henry Ford da vida, ele entendia que se os trabalhadores dele ganhassem mais, eles poderiam comprar os próprios carros que ele produzia. Você entende a época que o capitalismo funcionava bem? Bacana, né? Tu entende. Muitos economistas vê que não. Mas você veja, né? Hoje você faz um raciocínio contrário. Eu, se fosse presidente, faria uma reforma da Previdência para aumentar a Previdência. Entendeu? Para aumentar o dinheiro que eu coloco na mão de gente que eu tenho certeza que gasta. Você veja que todo o raciocínio do governo é o contrário. Não, a gente tem que fazer a reforma porque tem que mostrar para os que aplicam financeiramente, para os que emprestam para a dívida pública, que o governo é adimplente, né? E aí a gente fica na expectativa de que se esses caras acham que o governo é adimplente, eles vão ficar mais confiantes, né? A palavrinha mágica, e se eles ficarem confiantes, a gente pode esperar que eles voltem a gastar. Oh, que maravilha! Aí eles vão voltar a investir e a economia vai crescer de novo. Você vê que twist, você vê que confusão para poder acreditar que os capitalistas então vão gastar, e isso que não está garantido. Muito pelo contrário, é toda uma questão de expectativa, né, de confiança, mas se isso, mas se aquilo, né? Então é muito complicado. Eu vejo com muita tristeza o raciocínio todo que fez, inclusive, a população acreditar, porque até a população prejudicada, que não reagiu, que não está reagindo agora, né, indo para cima dos seus parlamentares aí em visitas nas suas bases, como eu acho que devia estar fazendo, devia estar todo mundo indo atrás para poder conquistar no mínimo mais algumas benesses ali, entende? Por quê? Porque tudo o que foi passado para a população é que esse sacrifício de cada um, né? E passou-se a ideia de que também os privilegiados iam fazer sacrifício, não é bem assim, né? Os que eram privilegiados no sistema público já há muito tempo atrás deixaram de ser, desde lá das reformas de Lula e da Dilma, que ninguém mais, eu, por exemplo, não me aposento pelo meu teto, não me aposento, né? Além de ter uma contribuição maior, etc, etc. Agora, os verdadeiros privilegiados, né? Os setores militares, né? Os altos funcionários da justiça, que deveriam ser vítimas não apenas de uma reforma da Previdência, como de várias outras reformas, né? Que, por exemplo, os impedisse de, quando fazem o mal feito, se aposentar, né? Isso sim é um privilégio, é um equívoco absurdo que ninguém colocou em enfrentar, né? Então, se Bolsonaro fosse realmente macho, né? Como ele administra aí o seu recado para a população, ele teria coragem de enfrentar esse tipo de coisa.
Mas então, você fez todo um discurso com a população que aceitou esse sacrifício, porque você viu, né? Isso é uma coisa que nós da oposição, inclusive, temos que admitir, né? A recusa da reforma nas ruas não foi nem a metade do que foi na Argentina, por exemplo. Então, aqui no Brasil, você sim vendeu a ideia de que esse sacrifício da população significaria crescimento. E é isso que eu acho muito triste. E você vê que até o pessoal do mercado começa a admitir isso, né? Agora é um tal de sair notícia toda hora. Ah, não, mas não é só essa reforma que realmente vai garantir o retorno do investimento e tal. Ah, não, mas falta isso, falta aquilo. Né? A mesma ladainha que a gente assistiu também na reforma trabalhista, né? Então, eu estou dizendo que não vai ter crescimento. Aliás, talvez por isso, o governo está pensando essas medidas aí de folgar um pouco aí o saque do FGTS e tal, que é para ver se dá aquele efeito momentâneo, né? Efeito Cinderela, como se diz aí na indústria estética, né? Você vende para a população uma coisa que é mais duradoura e não é, vai ter um efeito curtíssimo, como por sinal teve com o Temer aquela vez que ele fez a mesma coisa, né? Então o crescimento vigoroso, estável, aquele que vem do gasto popular, entende? Pobre gasta. Por quê? Porque tem necessidade. Rico não. Rico, sei lá, se eu vou gastar nisso, vou gastar naquilo, vou gastar no Brasil ou vou gastar no exterior, né? Ou vou gastar lá fora, né? Vou investir em títulos da dívida ou vou investir em ações, né? É isso. A gente trocou o certo pelo duvidoso. Teria, boa tarde, Glaucia Ataline, que fala contigo. Teria alguma medida efetiva de curto prazo para garantir um fôlego de fato para a economia, né, que não, alguma coisa distinta, como tu mesmo mencionou, desse saque? Gasto público, investimento público. O Estado, ele é que nem. Se eu estava dizendo que a vantagem de colocar a mão na mão de colocar dinheiro na mão do povo é que o povo gasta, né? Por quê? Porque ele é obrigado a gastar, porque ele carece, ele é necessitado, né? Ele, sei lá, ele tem uma geladeira em casa, ele não tem uma televisão, você dá mais renda para ele compra a televisão, né? Ah, ele tem a geladeira e a televisão, dá mais renda, ele compra o carro, né? E é isso que mal ou bem estava acontecendo no ciclo de crescimento dos anos passados aí, antes da crise toda que o próprio PT se meteu, um pouco por desavisado de que era a questão política, um pouco pela conjuntura internacional, até que mudou, a própria transição dos Estados Unidos, etc, etc. Enfim, tudo isso solapou um ciclo que a gente estava vindo, que era, sim, de crescimento econômico. Não sei porque que as pessoas se esqueceram disso, né? Muito bem, mas agora você não pode depender, se você está tirando aí o rendimento, essa renda da mão dos pobres, você não pode depender dessa coisa tão duvidosa, tão estável, que é o gasto de quem tem. Porque esses, eles estão sempre na dúvida. Você veja que o juro agora caiu, né? O juro caiu e nem por isso o investimento está retomando, né? Você vê uma porção de gente já fazendo a discussão da reforma tributária, né? E os próprios setores brigando entre si. Indústria, comércio, serviços, Você percebe que tem sempre um se, tem sempre o se não. Eu vou gastar se isso, se aquilo. Você precisa, quando você está no olho do furacão, de um gasto imediato. Quem é que gasta imediatamente, sem fazer comparativos de rentabilidade, né? Vou aplicar nisso, vou aplicar naquilo, dentro do país ou fora do país. Quem que faz isso? O Estado. Mas você teve toda uma desconstrução do gasto público, seja em termos ideológicos, aí passando para a população que o Estado é que nem o pai de família, né? Que não pode gastar mais do que ganha, que é um absurdo do ponto de vista teórico, econômico, né? E você teve, além disso, uma amarração institucional, né? A MP do teto, que foi a pior de todas nesse sentido, e desde antes já tinha todo o entendimento de que o gasto público é pecaminoso. E é muito engraçado, sabe por quê? Porque é isso que vai sobrar no mundo. A hora que acabar o arsenal monetário, e é isso que está acabando, né? Porque no mundo inteiro você está fazendo política monetária, soltando dinheiro na mão dos ricos para ver se eles gastam. Esse é o ponto. E nem assim está acontecendo. As previsões da FMI para crescimento da economia mundial já estão revertendo. A economia americana, que é uma que mesmo crescendo, não está crescendo colocando dinheiro na mão do povo, é uma loucura. Os Estados Unidos aumentando o emprego, a massa salarial, o crescimento de renda na mão do povo não aumenta.
Quer dizer, então de novo você fica nesse ciclo onde o dinheiro vai para a mão de quem especula com ele. O que é especular? É ficar pensando, titubeando, na dúvida, comparando. Frequentemente, você inclusive não faz nada com dinheiro. É o que o Keynes chamava de armadilha da liquidez. Você senta nele, você fica ali esperando. Inclusive esperando que algum ativo, né, algum bem, caia de preço suficiente para você ir lá e comprar. Você que está com dinheiro vivo ali na mão. Professora... Você vê como é que todo esse contexto, ele arrasta a incerteza, ele arrasta a dúvida. E aí a gente não sai. Então a salvação, não apenas no Brasil como no mundo, vai ser uma reversão disso, né? O problema é quem vai estar em melhores condições para fazer isso. Tirando os asiáticos, claro, né? Porque na China da vida isso não acontece. Lá o gasto público dirigido, né? Inclusive em parceria com o gasto privado, né? Quem pensa na China como no comunismo de outrora não está pensando nada direito, né? Aquilo ali é um capitalismo de Estado muito bem orquestrado, né? Então ali tem isso, tem esse super arranjo. O problema da economia brasileira é que se você não mudar as expectativas de crescimento, ninguém sai gastando na frente. Então, quem é que pode puxar o gasto e, nesse sentido, tornar as expectativas mais otimistas, mais favoráveis? O Estado. Professora Gláucia, uma das críticas que se tem feito à reforma é de que o grosso da economia será em cima dos contribuintes do regime geral e menos dos contribuintes dos regimes próprios. Algo em torno de 77%, 78% de um lado, o restante do outro. Nós conversamos com o professor Marcelo Portugal e ele diz, olha, não tem como ser diferente, porque de um lado tem um número maior, do outro tem um número menor, e criticar isso ou é desinformação ou é má intenção. É uma crítica inválida, é uma crítica distorcida dizer que a reforma está sangrando mais o regime geral do que os regimes próprios? Não, eu até concordo um bocado com o Portugal nesse sentido. O problema não é o raciocínio instrumental que diz isso, entendeu? Ou seja, se eu quero fazer uma economia maior na mão do Estado, né, vou fazer uma economia naqueles com quem o Estado gasta mais. Até porque os regimes especiais têm muita contribuição direto dos beneficiários, né? Então, por isso mesmo que o peso não seria aí muito significativo. Acontece que o espírito é que é equivocado, entende? O raciocínio aritmético é esse mesmo. Imagina, eu tenho 4 filhos, né? 3 são mais pobres, 1 é mais rico. O mais rico eu não preciso me preocupar com ele, porque ele mesmo faz a poupança dele, dado os rendimentos mais elevados dele. Ah, mas eu começo a ficar mal das pernas, então eu não posso ajudar muito mais os meus 3 outros, né? Então, faz sentido aritmeticamente, né? A questão é o que eu vivo dizendo, o Estado não é esse pai de família, não é esse sujeito que tem uma renda restrita. Você veja, Jeremias, que todos esses cálculos que a gente faz hoje, eles são chute. Por quê? Porque amanhã depois, se a economia muda o seu perfil, né? Se a gente tem uma recuperação da riqueza, do PIB, então isso tudo tá jogado no lixo. Entende? A Previdência, se a economia cresce e se as pessoas estão assalariadas, esse é um outro dado. Isso sim é um dado, né? Se as pessoas estão assalariadas, então elas contribuem. Se elas contribuem, o gasto do Estado, que vai parar na mão delas depois na forma dos benefícios e das próprias aposentadorias, tem um peso muito menor. Então, todos esses cálculos atuariais, um bocado, inclusive, discutíveis, né? Por quem faz, de fato, ali na ponta do papel e vê que tem dados que estão disponíveis, tem dados que não tem, que não batem, etc, etc. Mas mesmo que fosse tudo bonitinho, tudo direitinho, eles são feitos em cima do atual. Que, por sinal, é um momento de exceção. Imagina que a gente está vivendo a pior crise da história brasileira. Então não faz sentido. Entende? É um equívoco. Agora, no aritmético, tem que acontecer. Qual é o impacto disso, Gláucia, dessa linha que o governo vem adotando de redução da questão da Previdência? Vai provavelmente amanhã anunciar alguma iniciativa na questão do fundo de garantia, mas como tu mesmo mencionaste, e o próprio Marcelo também, possivelmente esse impacto vai ser rapidíssimo. No curto prazo, há alguma expectativa? A minha expectativa é negativa.
as revisões do PIB que foram feitas, né, que essas medidas agora são exatamente para tentar ver se até o final do ano o PIB não vai a zero, né? Então vamos fazer alguma coisa aí para ver se garante um 1zinho, né? Mas esse 1zinho, que é o suficiente, digamos assim, para o Bolsonaro não cair em graça mais rápido, porque é isso que vai acontecer, se é que tem algum raciocínio das elites brasileiras minimamente razoável, né? Eles vão querer se livrar do Bolsonaro quanto antes. Ele realizou aí o que ele veio para realizar, a reforma é mais difícil, agora deixa que a gente coloca na mão de pessoas mais racionais, né? Menos obtusas, menos despreparadas, né? Eu vejo politicamente esse momento muito trágico, porque por outro lado ele não vai sair de mansinho, né? Ele é maluco, então ele pode realmente tentar em autogolpe, alguma coisa assim. Essa coisa política aumenta a instabilidade do cálculo capitalista, então essa coisa toda da incerteza, você fez todo esse exercício, tá? Toda essa ginástica que inclusive retira recursos da mão da base da população brasileira para poder melhorar o cálculo expectacional, e aí você tem um momento político que vai colocar os caras em polvorosa de novo, né? Então, na melhor das hipóteses, o governo se sustenta até o final do ano, essas medidas aí fazem cosquinha no consumo dos trabalhadores, as empresas não vão fazer investimento adicional, porque elas estão aí com 25% de capacidade ociosa, então no máximo você vai ocupar um pouquinho ali a capacidade, né? E pronto, aí você leva o problema para o ano que vem. Para o ano que vem vão ter outros dados na jogada, né? O que vai estar acontecendo com os Estados Unidos, etc. E aí vamos ver o que vai acontecer. Agora, achar que vai ter um retomada do investimento, muita gente fala, mas o investimento estrangeiro no Brasil, sem dúvida, né? O país sendo colocado em promoção, balaiada, né? A privatização, que é o que vai ser anunciado aqui para frente, mas antes disso a gente já está sendo comprado a folha, né? Muito bem, então vai ter mais isso? Vai ter mais isso. Agora, de novo, isso é retomada, vigorosa, né? Baseada num mercado interno robusto? Não é. E não vai vir. Mesmo os investimentos estrangeiros que vão acontecer aqui são investimentos visando exportação de riqueza, né? Então, o que significa isso? Se para exportar riqueza você até é obrigado a desenvolver algumas capacidades produtivas domésticas, o que significa isso? Alguma riqueza sobra. É como eu costumo dizer para meus alunos, se o nosso petróleo tivesse à beira da superfície, seria péssimo. Por incrível que pareça, não é legal você descobrir uma riqueza à beira da superfície, né? Os gringos vêm aqui, pegam ela e levam embora correndo. Como a riqueza está enfiada lá embaixo, lá num pré-sal da vida, né? Aí os gringos não estão imediatamente interessados nisso e eu posso me dar o luxo de desenvolver capacidades produtivas internas, domésticas, para ir buscar essa riqueza lá embaixo. No que eu faço isso, eu transbordo de riqueza, percebe? Eu vou ter que fazer escola para poder fazer engenheiro, eu vou ter que fazer peça para poder fazer furadeira que fura lá embaixo do oceano, né? Então tudo isso é riqueza, né? Isso é uma riqueza de médio e longo prazo. Eu vou mudando a estrutura de um país. Ele deixa de ser um país africano, cheio de diamante ou de petróleo, sei lá o que só manda embora para fora e mais nada, para ser um país que gera um mercado doméstico, né? Professora Glaucia, a nossa expectativa para uma nação. Agora a gente está no caminho oposto. Então, mesmo que tenha um crescimentozinho de curto prazo, ele é um crescimento voltado para mandar a riqueza embora. Porque os daqui mesmo não vão animar um mercado mais vigoroso. Professora Glaucia, estouramos. Muito obrigado por mais esta entrevista. Um abraço. Obrigado, Juremi. Parabéns pelo trabalho aí de esclarecimento popular. Valeu. Já está chegando aí a Camila Diesel com o Guaíba Notícias depois do intervalo comercial. Já voltamos. Guaíba Notícias. 2 horas em Porto Alegre, 17 graus.
O Ministério da Economia informou hoje por meio de nota que está sendo apurada a possível invasão do telefone do titular da pasta Paulo Guedes. A assessoria do Ministério informou ainda que vai solicitar ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que a Polícia Federal investigue o caso. Na noite de segunda-feira, o Ministério havia informado que o celular de Paulo Guedes foi hackeado e que pretendia tomar medidas cabíveis. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje um novo marco regulatório para a avaliação e classificação toxicológica de agrotóxicos. Entre 2011 e 2018, a Anvisa realizou 4 consultas públicas sobre o tema. Com a medida, os rótulos terão uma comunicação mais clara, com advertência e frases de perigo para auxiliar o manuseio dos agricultores. Informações do trânsito. Tempo instável em Porto Alegre, agora na Caldas Júnior, 17 graus. O presidente Jair Bolsonaro disse pela manhã em evento em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, que ama o Nordeste. A declaração foi dada durante a cerimônia de inauguração do aeroporto Glauber Rocha. A viagem do presidente é a segunda ao Nordeste desde que ele tomou posse e a primeira após a polêmica causada por declaração sobre governadores da região. Em conversa informal com o ministro Onyx Lorenzoni na última sexta-feira, o presidente afirmou que daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. Guaíba Notícias, próxima edição às 3 horas. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. Eu passo a semana inteira no escritório. Sinto falta do sol, de andar, ainda mais agora que eu tô grávida, né? Eu como muito mal, mesmo trabalhando em casa. Só que eu tenho uma filha, né? Então eu preciso mudar isso. Dar aula me toma muito tempo. Eu preciso voltar a correr, mas tô sempre adiando. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Saiba mais. www.mudeumhabito.com.br. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. Na próxima quarta-feira, dia 24, às 14h30, os reitores da URGS, UFSPA e IFRS e a ADURGS irão debater o futuro das universidades e institutos federais no Brasil. Vem entender o que está por trás do Futurice, um programa do governo federal que ameaça a autonomia das instituições públicas de ensino e trata a educação como um produto a ser comercializado. O evento acontece na sede do sindicato, na rua Barão do Amazonas 1581. Participe do debate. A Durga Sindical, em defesa da educação pública. É a sua chance de antecipar seu Fiat Zero. Não perca esta oportunidade e confira condições imperdíveis em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. O Bradesco é um banco que não para. Por isso está sempre junto com você. Junto na hora de facilitar, com abertura de conta direto pelo app. Junto na hora de economizar, com conta sem tarifa por 1 ano. E claro, junto na hora de curtir, com benefícios exclusivos no cinema, no teatro e nos melhores shows. Fala a verdade, quem não quer dar um match com um banco assim? Para uma geração inquieta como a nossa e para todas as outras, um banco que não para. Bradesco, abra sua conta pelo app. Seu happy hour é no Chalé da Praça 15. Com mais de 130 anos de história, é o lugar ideal para tomar o chopp mais tradicional da cidade e saborear os melhores petiscos.
Este áudio terá 30 segundos. Dentro dele, pelo menos 4 pessoas sofrerão algum tipo de violência no país. Em poucos minutos, a violência terá causado uma morte por arma de fogo. Durante cada segundo, a criminalidade avança e a omissão só encoraja o crime. Mas é também a cada segundo que temos uma nova oportunidade de quebrar este ciclo. Um segundo contra a violência. Você decide se ela avança. Iniciativa dos Veículos de Comunicação do Rio Grande do Sul. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública, recebendo a visita de Nando Gross. Sherlock Holmes. Nanda, exatamente, tu estás vestido de Sherlock Holmes. Os ouvintes pudessem ver. Bom podem, né, na live. Tem a live ali, Sherlock Holmes. Estamos esperando a chegada de Túlio Isso é uma Gadelha. gabardine. É uma gabardine, não é tão cara assim, tá, mas a passagem é cara, né? É uma gabardine, nós capitalistas, Julemir, soubemos bem disso, é uma gabardine de Nova York, né? Que foi me presenteado pela minha mãe. Mamãe teve lá, mas faz Chapéu anos. Também? Hã? Chapéu também? Não, chapéu é aqui dos nossos haitianos aqui, 25 pila, compro um toda semana aí, vou trocando, é um dos fetiches, né? Uns hobbies. Importante, eu tive a prova de que no inverno é importante usar chapéu ou touca, qualquer coisa. É verdade. Tapa a cabeça e imediatamente aquece os pés. Aquece tudo. Mas isso é para pessoas como tu, que estão sempre com frio. Não é questão de idade, é questão de frio. Eu entendi tu dizer pessoas como tu já foi tocando na idade direto. Foi. Eu entendi uma certa maldade quando tu falava isso. isso. Qual é o problema? A gente sempre briga aqui por causa do ar-condicionado. É. Porque eu tô sempre com calor e o Juremir tá sempre com frio. Isso é uma coisa rara, né? Porque em geral nas redações a briga é as mulheres com frio e os homens com calor. Agora, pensa junto comigo, Nando Gross. Quando lá fora está, digamos, 18 graus, 20 graus, tem necessidade de ar-condicionado, não? Não, com 18 graus lá, não. Coloca 5 cabeças aqui nessa mesa. Não, aí é uma questão assim de ter um ar pelo menos para renovar o ar, já que está fechado, né? Sim, exatamente. Já que está fechado. O rádio é assim, E outra coisa, né, Julemir? O nosso diretor Claudinei, afinal de contas, nos presenteou com um lindo ar novo, né? Então vamos usar, né? Cá entre nós, esse estúdio aqui é maravilhoso. Uma maravilha. É verdade. O estúdio aqui é sensacional. Funciona tudo direitinho, telefone, híbridas e tudo. É lindo. Não tem ninguém que vem aqui que não se encante com esse estúdio. É verdade. E ele fica, inclusive, muito bonito nas imagens, no YouTube, nas fotos. Fica. Na live do Facebook. Fica lindo. Fica lindo. Fica lindo. Mostra uma coisa assim de bom gosto, de qualidade. Não é um negócio improvisado caindo dos pedaços. Não é bonito. Mas eu agora, gente, estava fazendo os cálculos de que eu ia fazer com o meu dinheiro do fundo de garantia, que vai ser liberado R$500. Estou pensando em investir em imóveis, alguma coisa assim, né? E eu tô achando que vai entrar uma montanha de dinheiro na economia brasileira, que vai aquecer a construção civil, mas R$500. Agora, a Gláucia Camprega disse uma coisa. Pra que R$500? Resultado da pressão do setor imobiliário. Ela disse uma coisa que eu não tinha pensado, muito interessante, a economista Gláucia Camprega. Ela disse assim, que o governo, na medida em que ele está fazendo a reforma, e ele prometeu a reforma da Previdência, e ele prometeu que com a reforma da Previdência vai ter crescimento econômico, ele tem que encontrar um meio de garantir crescimento econômico de curto prazo. Aí ele vai lá e libera o fundo de garantia. Aí nos cria uma ilusão de que foi a reforma da Previdência que alavancou o crescimento econômico. Agora, toda a questão que envolve a reforma da Previdência e o possível crescimento econômico, tudo é no sentido de que o mercado vai ficar mais otimista, vai ficar confiante, né? E isso tudo é muito subjetivo, né? O mercado confiante, né? De concreto a gente não sabe. Não. O que pode acontecer? A reforma trabalhista não cumpriu essa promessa. Eles passavam o dia inteiro dizendo. Eu me lembro, tem um economista da. A reforma trabalhista conseguiu uma coisa, Jeremias: quebrar com os radialistas. Os radialistas foram destruídos com a reforma trabalhista. Isso. Assim, na categoria radialista, tem várias funções, né? Pode ser produtor, locutor comercial, locutor entrevistador. Né? Operador de áudio, operador de central técnica. Para cada uma dessas funções tu tem um salário base
E para uma segunda função que tu faz, tu recebe 40% em cima do teu salário base. A reforma trabalhista acabou com isso. Hoje o radialista, ele é radialista comunicador. Sim. Então ele pode fazer as 10 funções que antes ele fazia, recebendo para cada uma delas, hoje ele recebe só o piso pelas 10 funções. Acabou com o aditamento, né? Que é a segunda função, que tu recebia 40% em cima do teu piso. Isso acabou. Então o que está acontecendo? A Guaíba não está fazendo isso, mas eu já vi em outras emissoras. Tu pega um funcionário que hoje tem 4 funções, demite e contrata um para fazer as mesmas 4 funções por um salário apenas, e não pelos 4 que ele tinha que pagar antes. Então, essa é a reforma trabalhista. Nos radialistas, ela destruiu com os radialistas. A Glaucia identificou um processo que acontece mesmo quando da reforma trabalhista. Qual é o piso de radialista? Desculpa, gente. Depende da categoria, mas bota aí em torno de R$1.500. E radialista? Não é por semana, por mês. Radialista. Ai. É duro, hein? É duro, duríssimo. E aí, qual era a salvação? O cara pega uma segunda função, né? Aí nessa segunda função vai ganhar 40% em cima de 1.500. Dá mais um dinheirinho e tal, o cara consegue 2.200, já melhora. Não, agora acabou. Ele vai continuar fazendo as outras funções que ele fazia, mas ganhando um salário só. Quem tem direito adquirido, quem tem. Agora os novos que estão entrando, isso acabou, não existe mais. Eu nunca esqueço quando da reforma trabalhista, no Jornal Nacional da Rede Globo, aparecia sempre um economista, professor da USP, José Pastore. Aí ele dizia assim: fazendo a reforma, o crescimento econômico vai ser alavancado. Ele dizia todo dia, vai gerar emprego. A reforma trabalhista. Aí quando se aproximou da aprovação, ele começou a dizer, mas não esperem um crescimento imediato. E no dia em que foi aprovado, ele disse, não esperem milagres, não é assim, isso demanda tempo. Vai mudando aos pouquinhos. Vai mudando. E com essa reforma da Previdência também começa assim. Agora, não é só isso, precisa outras coisas. E assim vai, é assim que nos engana. Até porque essa questão de tudo, mudar a economia, a reforma eu imagino, a reforma da Previdência, Jeremia, ela tem que estar dentro de um plano econômico, de um projeto. Sim. Não pode ser ela o projeto. E pelo que está posto, parece que ela é o próprio projeto. Né? Então aí... Está chegando aqui a Juliana. A deputada estadual Juliana Brizola, do PDT, ela e o deputado federal pelo PDT de Pernambuco, Túlio Gadelho. Então daqui a pouco já foi ao banheiro. Isso, a gente veio lá daqui a pouco vamos. Lucas Rivas. Eu não estava te representando, tu e o Túlio aqui na ausência de vocês, eu estava aqui. Eu estava muito bem, então, representado. Fui dispensado. Isso. Ficamos Valeu, aqui Nando Gross. Foi muito boa essa conversa, Nando Gross. Apareça mais para nos visitar. Foi ótimo. A gente sempre tem assuntos aqui para conversar contigo. E beca que ele tá, né? Eu ia dizer de gabardine dele. Que aquela gabardine comprada em Nova York. Aí é outro patamar. É outra coisa, né? O chapéu ele comprou aqui do camelô. Sim, para dar uma equilibrada, né? Equilibrada. Também não vale a pena andar por aí assim, de maneira ostentando. Isso. Tem que dar uma equilibrada. Túlio. Então, está chegando aqui o deputado Túlio Gadelho. Deputado Juliana Brizola, tudo bem? Boa tarde, Juremir. Boa tarde, Taline. Boa tarde aos ouvintes da nossa querida Rádio Guaíba. É um prazer voltar aqui de novo. E agora trazendo, então, nosso ilustre visitante aí. Vem trazer um pouco do calor humano, né? De Pernambuco para nós aqui. Tudo bem, a gente estava lá no mercado público escutando histórias, né? Histórias da Porto Alegre, né? Enfim, a gente almoçou na Banca 40, uma banca que tem desde 1927. O mercado público está comemorando 150 anos esse ano, em outubro. É verdade. Tem gente que queria destruir o mercado público. Tem gente fazer um shopping ali. Tem gente que continua querendo. Tem gente que colocou um supermercado ali dentro, não tem... Redes de fast food... E, enfim, o mercado enfrenta muitas dificuldades, na minha opinião, por uma falta de visão, assim, né, de valorizar a nossa cultura, as nossas tradições. O mercado tem muito da alma do porto-alegrense, né, do próprio gaúcho. E, enfim, a gente vive esse tempo, né, não seria diferente com o próprio mercado público. A cultura está sendo extremamente atacada.
E o mercado é mais um desses pilares que enfrenta dificuldades, na verdade, mas que mais que isso, que a gente conseguiu conversar com a presidente dos concessionários lá, né? E eles nos explicando, então, que não há conversa, né, com a prefeitura. A prefeitura simplesmente largou, desde o incêndio, né, que foi destinado um dinheiro, daí chegou parte do dinheiro, depois nunca mais, então eles não conseguiram abrir a parte de cima, porque vai integrar o plano de governo de Juliana Brizola, Prefeitura de Porto Alegre. Não tenha dúvida, Taline, é prioridade. Não fugiu. Muito bom. Deputado Túlio Gadelha, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Guaíba, boa tarde, Taline, Juremias. Prazer estar aqui nessa rádio histórica, né? Fez história e que o PDT pôde fazer parte dessa história com o Leonel Brizola. Eu, antes de tudo, sou um brisolista, né? O pessoal de Pernambuco olha e fala, não, mas aqui teve Arraes, mas eu falo, eu sou brisolista. Tudo bem. E tô feliz em estar aqui com a Juliana também, né? Que sempre foi uma referência pra gente. Ju é um pouquinho mais velha do que eu. E aí a gente sempre se inspirou muito na atuação política dela. Então, já que o senhor falou a idade, foi o senhor que falou a idade, não fui eu. Mas o senhor tem como se diz aqui no Rio Grande do Sul, o senhor tem uma cara de guri. Ah, é? Mas ele é um guri. Que idade o senhor tem? Mas é um grande homem. Sim, não, isso não impede jovens brilhantes e... Exato. Tenho 31. 31. E 12 anos de PDT. 12 anos de PDT. Vai dar número, 12 anos de PDT. Agora, e essa polêmica, outro dia esteve aqui Ciro Gomes e defendeu aqui expulsar a Tabata e mais os demais infiéis. Ciro estava magoadíssimo, disse que ele sentia uma dor de pai com a traição que representou para ele o voto da Tabata a favor da reforma da Previdência. Na verdade, foi ela que é a mais expressiva, né? Ou pelo menos uma das parlamentares que tem ganhado mais destaque no cenário nacional, mas também mais 7 deputados. O senhor acredita que a expulsão é o melhor caminho? Eu acho que é muito cedo para falar em expulsão, né? E eu entendo a mágoa de Ciro. Ciro teve várias vezes lá em São Paulo, no período eleitoral, fazendo campanha para Tabata, pedindo voto para ela. Eu também tive, conhecemos a casa dela, né? Tabata é uma pessoa que é filha de uma empregada doméstica, com cobrador de ônibus, né? Perdeu o pai que era usuário de drogas. Bem, eu acho muito ruim a gente fazer um debate sempre personificando em uma pessoa, sabe? Porque, e eu tenho dito isso porque a gente precisa debater essa reforma, o quanto ela foi prejudicial para o nosso povo, o quanto ela tem sido ruim para a classe mais pobre da população. Para ter ideia, dos R$100 economizados com essa reforma, a cada R$100, 83 são retirados das costas do que ganham até R$2.000 por mês. Aí assim, quando a gente personifica, inclusive em uma pessoa, a culpa ou esse debate, a gente termina se esquecendo que tiveram 7 do PDT, né? E que outros são mais experientes do que ela, já tiveram mandatos pelo partido, já foram reeleitos, inclusive, pelo partido. Gaúcho Marlon Santos. Sim, inclusive tem reincidentes, né? Que votaram também contra o partido na questão do impeachment. Pois é, da PEC do teto dos gastos, né, Ju? Mas eu escrevi minha coluna no Correio do Povo de hoje sobre isso. A Tabata pareceu bastante convicta, desculpa, Jeremias, mas só, claro. Ela pareceu bastante convicta defendendo a reforma. Ela não me pareceu uma pessoa que estava iludibriada ou enganada. Ela me pareceu convicta. Por que ela não entrou no DEM ou no PSL? Porque ninguém obrigou a entrar no PDT. E aí depois ela vai lá e na primeira oportunidade ela faz algo que é contrário à história do trabalhismo. Pois é. A gente fez uma reunião com os 8 deputados que votaram a favor da reforma da Previdência no partido e 8 que haviam votado contra, né? Conforme a orientação partidária, conforme a gente debateu amplamente, né? Desde a convenção, as reuniões programáticas do partido, a gente debateu a questão da reforma da Previdência. E muitos se posicionaram ali defendendo, inclusive, a sua autonomia enquanto parlamentar. Só que a reforma da Previdência está explícito ali que ela ataca os mais pobres, os menos favorecidos, e o mais grave é que os deputados que não reconhecem, parece que a gente está fazendo defesa de uma bandeirinha do partido, que não é o sentido da existência do PDT. A gente se fundou, né, em defesa dessa população. Não tem como a gente ser contra essas pessoas. Assim, pra gente é uma incoerência tremenda votar a favor dessa reforma da Previdência.
Eu acredito a possibilidade de mudança de voto desses 8, desculpa, assim, por essa reunião. No segundo turno, a possibilidade sim de mudança de voto de alguns ali. O PDT tem essa esperança, eu acredito. De convencer os parlamentares. De inclusive dar uma segunda chance. Pois é. O que o Marlon tem dito? Olha, eu não falei mais com o Marlon, né? Assim, nós também queríamos falar. Mas eu recebi o Lucas Rivas. Mas ele me tem mandou uns vídeos publicados. Ele tem vídeos. Exatamente, ele divulgou e foi feita uma matéria aqui pelo pessoal da rádio. O Lucas Rivas fez a matéria, ele mandou agora. Ele disse o seguinte: Marlon Santos desafia PDT a expulsá-lo e garante não ser marionetezinha. Eu lamento demais esse tipo de declaração, inclusive porque assim, eu acho que o pior de tudo que acontece, eu talvez não tenha tido surpresa, inclusive com o próprio voto do Marlon, né? Mas o partido debateu exaustivamente essa questão, o partido fechou questão, o partido voltou a debater, o nosso líder maior, que é o Ciro Gomes, percorrendo o Brasil inteiro falando sobre a questão de como seria ruim a reforma da Previdência para quem ganha menos. E em nenhum momento, né, foi só na véspera da votação ou mesmo no mesmo dia de manhã, pelo relato que a gente teve do presidente nacional agora na reunião da Executiva Nacional, é que ele foi informado. Então, assim, teve momentos específicos que já poderia, porque a luta interna sobre questão de posicionamentos, apesar de eu concordar com o Túlio quando ele diz que existem questões, cláusulas pétreas para o PDT. E a defesa do trabalhador é uma delas. Então, assim, né, é complicado a gente se filiar a um partido que tu sabes que defende de uma forma e de repente querer mudar o partido. Então, eu acho que o pior foi a falta, assim, na verdade, de sinceridade, entende? Desde o início. Olha, eu não tenho como. Isso eu não acredito que essa reforma é ruim, eu defendo a reforma, é preciso fazer, enfim, a desculpa que queira usar, o argumento que queira usar, na verdade, mas que fosse mais aberto, mais franco, né? Eu acho que por isso o Ciro também ficou tão chateado, porque confiou demais, assim, nesse sentido, achando que, olha, poderia ter tido pelo menos uma sinceridade um pouco maior, sabe? Que não fosse votar, sabe, que, enfim, construísse alguma situação para preservar o partido e para preservar o nosso líder maior, que hoje é o Ciro Gomes, que está aí andando pelo Brasil, que foi candidato à presidência da República, que vai ser nosso candidato à presidência da República e que tem feito esse debate de uma forma aberta. Uma vez nós entrevistamos aqui, neste ano, o deputado que se elegeu pelo PSB, e aí nós perguntamos, porque as ideias dela não colavam muito com as do PSB. A deputada, como é que é o nome dela? Deputada federal, acho que é a Lisiane Baia. Sim, a Lisiane Baia. Ela disse o seguinte, que para ela o PSB é de direita e que ela precisava de partido, não pode se eleger sem partido. Mas tudo bem, é uma possibilidade. Mas normalmente a gente pensa no seguinte, que tem que ter uma mínimo de afinidade, claro, né, gente? Tem lógica com o partido. São tantos, essa é a grande realidade, são tantos partidos, né? Inclusive vários sem nenhuma ideologia. Você pode até escolher um desses que não tenha nenhuma defesa tão assim, né? Eu vi isso que você colocou na coluna e eu acho que é verdade. Poxa, minimamente a gente se filia, olha, o Partido Novo, por exemplo, tá lá, defende o Estado mínimo. Eu acho que é um partido coerente. Com certeza coerente. É transparente no que defende, porque a gente vive uma descredibilidade muito grande das pessoas na política e nos partidos. Justamente se cobra isso. Pô, mas o teu partido defende o quê? Uma hora tá aqui, outra hora tá lá, é a dança das cadeiras, apoia todos os governos, participa de todos os governos. Falta de quê? De coerência, de algo focado. E aí quando se tem, né, se perde essa oportunidade. Agora, deputado Túlio Gadelha, pelo que a gente vê de perspectiva, ou pelo menos de estimativa do Palácio do Planalto, segundo turno, a votação na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência não vai apresentar grandes surpresas e já há uma articulação para que no Senado não seja alterado nenhum ponto da reforma, o que obrigaria a uma nova análise da Câmara dos Deputados. A estimativa é que a reforma seja votada ainda em agosto, no máximo início de setembro, nos 2 turnos no Senado. O senhor acredita nessa perspectiva de que a Câmara vai reproduzir o resultado no primeiro turno, que aliás a análise do texto base foi uma vitória expressiva do governo, 379 votos favoráveis, 131 contrários? Pois é, o governo precisava de 308, conseguiu 379, né? Eu acho que deve existir uma quebra aí nesse número, né? Porque existe uma pressão popular. As pessoas, quando eu converso, e eu conversei com o porteiro lá do prédio
semana passada, ele me dizia, Ju, essa reforma é importante para o Brasil, senão o país quebra, o país está entrando em colapso, né? Aí eu disse, olha, mas tem coisas que têm acontecido no Congresso que o presidente tem perdoado, como a dívida dos ruralistas, né? Que supera 80 bilhões, né? Assim, eles não compreenderam ainda, e quando eu perguntei a ele qual era a idade dele e quantos anos ele havia contribuído, e aí eu percebi que ele faltava 5 anos para se aposentar, recebendo R$1.200, e agora vai faltar 8 anos recebendo R$1.050, segundo os cálculos, ou seja, vai trabalhar 3 anos a mais para receber menos. Ele perguntou, quem foi que votou nessa reforma aí? Como é que pode? Porque é disso que a gente está falando. O governo pode dar com a mão e tirar com a outra, e tirar de quem tem menos. Nosso país é o 9º país em termos de economia, ou seja, temos a 9ª economia do mundo, mas é o 8º país em desigualdade social. Não é possível que as medidas desse governo tire R$83 a cada R$100 dos mais pobres. A gente é a favor de uma reforma da Previdência, mas esse modelo que está aí é muito ruim. Para ter ideia, Ju, em 1980 a gente tinha 4,2% da população acima de 65 anos de idade. Nos anos 2000 subiu para 6,4%. Agora, em 2020, no próximo ano, 9,2% da população brasileira será idosa. Em 2050, a projeção do IBGE é porque a gente tem 22,5%, ou seja, quase um quarto das pessoas, quase um quarto dos brasileiros serão idosos. Lógico que tem que se fazer uma reforma da Previdência, mas retirar dos que têm menos é uma covardia. Há perspectivas de mudança? O senhor acredita que dá tempo? Porque a votação está prevista para dia 6, retorna aos trabalhos, é isso? Olha, eu acho que a gente, dia 6 retorna. Dia 6 a votação é prevista para o dia 9, para ali, né, em função das discussões. Eu acho que dá muda, tempo. Talvez mude alguma coisa. Agora, essa mudança depende muito da pressão popular. Você pressionar seu parlamentar, mandar um e-mail pelas redes sociais, ligar, protestar em frente à casa dele, à residência, que seja o escritório. Mas as pessoas precisam ir às ruas, porque o que está acontecendo é um absurdo. Tá na mão lá, Pamela? Então roda aí pra nós, Serginho. Marlon Santos. Que tem que ser expulso, escrachado, me tratando como um menino de escola da época da ditadura, em que tinha que botar ajoelhado no milho na tampinha de garrafa, como que se pudesse ser castigado de qualquer jeito. Mas, por favor, como todo bom gaúcho, vocês na conversa me levariam para qualquer lugar, no diálogo. Agora, de arrasto, presidente, de arrasto não vão me levar para lugar nenhum. Simplesmente assim, se vocês estão acostumados a pegar esses coisinha frouxa aí e fazer o que bem entender com eles, comigo não é bem assim, um buraquinho um pouquinho mais embaixo. Vocês não sabem conviver com diferenças, então expulsem os deputados. É verdade, expulsem. Agora tirem o dedo democrático de dentro do partido. Rasguem o estatuto do partido, onde fala de aceitar pluralidades, ideias e diferenças, porque então vocês não estão cumprindo. É isso aí, deputado Túlio Gadelha, o que o senhor diz dessa manifestação agauchada? Olha, eu converso muito com o Marlon, é um dos poucos parlamentares do PDT que no espaço da liderança a gente conversa, é um cara esclarecido, que tem formação, que compreende as bandeiras do partido. Agora ele não pode falar que não houve democracia nesse processo, ele precisa respeitar os fóruns do partido, né? Seja na convenção, sejam os debates que a gente oficialmente realiza internamente, e não tivemos divergência durante esses debates em momento algum. Ou seja, existe democracia interna no partido quando diz respeito ao debate de matérias, né? Aconteceu isso, nenhum deputado levantou a mão na convenção quando a gente fechou questão contra a reforma da Previdência. O texto alteraram algumas coisas ali. Mas logo depois fizemos uma outra reunião para falar sobre a reforma da Previdência e nenhum parlamentar se manifestou. Ou seja, eu não tenho, não acho correto falar que não há democracia interna nesse sentido, porque existiu esse espaço de debate e agora vai existir um espaço de contraditório e ampla defesa, né? Os parlamentares que foram infiéis, né, ou não cumpriram essa orientação partidária, eles vão ter espaço para justificar, né, diante da Executivo Nacional, da Comissão de Ética, por que eles votaram a favor dessa reforma. Ou seja, o partido está abrindo todos os espaços, né? Olha, e eu não sou um cara de defender partido, viu? Eu sempre
Quem me conhece sabe, o presidente Lupe sabe, sempre ataquei, sempre briguei, sempre disse que as coisas estavam erradas ali e tal, mas eu tenho que fazer justiça e dizer que esse processo internamente foi amplamente debatido. Agora, em função da possibilidade de alteração de votos de algum desses parlamentares, ou pelo menos da expectativa de que isso aconteça na votação do segundo turno, muito provavelmente esses processos na comissão de ética vão ficar numa espécie de stand-by e vão avançar somente depois da votação do segundo turno. Há essa perspectiva? É porque a comissão de ética tem 60 dias para apresentar o parecer. Né? Então vai haver tempo e daqui a pouco, se alguém mudar o voto, a situação pode ser distinta. Inclusive o presidente Lupe deixou claro isso, que tem muita esperança na mudança de voto no segundo turno, quer dar essa segunda chance. Com essa decisão de que parlamentar expulso leva o mandato, né? Também é algo que tem que se pensar, porque pode existir dentro desses 8 deputados que não seguiram a orientação do partido, aqueles que queiram ser expulsos, né? Então eu acho que tudo isso será pesado, cada caso será um caso. A expulsão vai perder o mandato? Não, mas é que agora tem um entendimento, uma jurisprudência que não perde mais o mandato quando é expulso. O partido até pode exigir o mandato, mas como o partido expulsou, juridicamente fica fragilizado o argumento político para tentar retomar o mandato. São entendimentos, né? Sabe que a segurança jurídica do nosso país, ela acabou, né? Mas assim, tem esse entendimento. Só perde mandato se sair por conta própria. Isso. Não, isso não é uma regra, né? Assim, mais um é 2. Mas há margem para essa interpretação. E, tanto é que também há margem de que essa questão da expulsão seria analisada de outra forma se fosse por infidelidade partidária. Então, na verdade, iria por um jogo de justiça, assim, né? Mas hoje, o que está posto, né, é que quem é expulso leva o mandato. Então, também acho que tem que ter cuidado. Porque talvez tenha gente que não queira realmente mais ficar. É um bom negócio. Pois é. Não está bem com o partido, é expulso, vai embora com o mandato. Isso. Um bom negócio. E assim, eu só sobre o Marlon, o Marlon é uma pessoa que eu convivi com ele 8 anos, né? E é uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele, né? Já fui no centro mediúnico dele, já levei meu irmão lá no centro mediúnico dele. Ele é uma pessoa bem diferente. Bom nisso mesmo? Ele é muito bom, sim. Ele é. As pessoas sempre me perguntam se esse negócio eu fui lá quente, é sério, se não é. Eu fui lá e eu vi não é com assim, os meus próprios algumas olhos. pessoas perguntam se isso é verdadeiro, se ele cura realmente. Eu não sei se ele cura, mas que ele faz atendimentos, sim. Enfim, eu tive essa experiência, eu vi, e há muita gente, sabe? É uma coisa assim impressionante. As pessoas chegam lá muito cedo, vão embora tarde, passam o dia todo lá. E lá, estar lá já é um aprendizado para a alma, sabe? Porque você chega lá muitas vezes achando que você tem o pior problema do mundo, né? E aí você senta ali, você tem que esperar muito tempo, seja quem for que você seja, você vai ter que ficar sentado ali. Porque a grande experiência lá é ficar ali sentado mesmo, vendo o drama dos outros. Né? E como as pessoas se superam, como vão indo e tal, é um ambiente assim, bem, mas assim, é uma pessoa que eu gosto muito, eu lamento demais, né? Porque ele também tempo de rever. Ele tá meio pessoalizando também, sabe? Ele pessoaliza, esse é um dos vídeos. Uma conversa com ele, meu amigo Marlon. Olha, Túlio, eu acho que sim. Convence o homem. Você não viu? Ele falou isso no vídeo. Se conversar comigo, vai me levar. Conversado leva. Então, agora você tem essa missão aí, Túlio. Com certeza. Empurrado ou arrastado, ele não vai. Vamos fazer o intervalo? Vamos fazer o intervalo ouvindo Paco de Lucia. Já voltamos. O governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós.
Sindibancários. Diga não às privatizações. Há 20 anos no ar, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, a Unier conta com mais de 24 mil horas voo e já realizou mais de 11 mil remoções. Apta a operar em todo o Brasil, América do Sul, América Central e Caribe, trabalha com as aeronaves mais seguras da sua categoria. Para transporte aeromédico e táxi aéreo, chame a Unier. 0800 519 519. Unier, voando para cuidar de você. É a sua chance de antecipar seu Fiat Zero. Não perca esta oportunidade e confira condições imperdíveis em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. O Bradesco é um banco que não para. Por isso está sempre junto com você. Junto na hora de facilitar, com abertura de conta direto pelo app. Junto na hora de economizar, com conta sem tarifa por 1 ano. E claro, junto na hora de curtir, com benefícios exclusivos no cinema, no teatro e nos melhores shows. Fala a verdade, quem não quer dar um match com um banco assim? Para uma geração inquieta como a nossa e para todas as outras, um banco que não para. Bradesco, abra sua conta pelo app. Seu happy hour é no Chalé da Praça 15. Com mais de 130 anos de história, é o lugar ideal para tomar o chopp mais tradicional da cidade e saborear os melhores petiscos. Para começar bem o seu domingo, Rogério Mendelski lhe convida para uma viagem com música de qualidade. Classe especial. Tradição e conforto com a música da Guaíba. Aos domingos, às 7 da manhã. Oferecimento: Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal, na esquina da comunicação, hoje chuvosa, e nós estamos recebendo o deputado federal pelo PDT de Pernambuco, Túlio Gadelha, e a deputada estadual pelo PDT do Rio Grande do Sul, Juliana Brizola. Deputado Túlio Gadelha, parênteses aqui, um assunto, o senhor é celebridade, então todo dia quando eu abro ali o site do Universo Online, eu tenho a mania ali de abrir no site do UOL, aí tem aquela parte de baixo, são só celebridades. Ali é todo dia a Luana Piovani e a outra moça lá que casou agora com o marido da Luana Piovani, Anitta. E o senhor e a Fátima Bernardes. Todos os dias. O senhor vive bem com essa celebridade, com essa coisa de ser celebridade? Eu nunca me vi assim não, viu? Olha ali, todo dia, a parte de baixo, todo dia. Túlio Gadelha fez isso, Túlio Gadelha fez aquilo. Acho que é por causa disso. Então. Mas nas ruas, nos lugares onde o senhor anda, esse assédio, ele é muito grande. As pessoas têm um carinho, né? Porque tem também um carinho por ela, né? Por Fátima. E talvez eu herde um pouco disso aí, né? Fico muito feliz, porque, bem, ela está na casa de todo brasileiro há mais de 30 anos. O senhor se incomoda quando falam assim que o senhor é o marido da Fátima Bernardes? Eu ainda não casei, né? Por isso eu não sou marido. Somos namorados. Mas não me incomoda não, tenho muito orgulho, viu? Tá certo. E a manifestação da ministra que o senhor acabou respondendo nas redes sociais? Qual? Da ministra que disse, meu Deus, como ele é lindo mesmo, no meio da comissão, o senhor foi até... Aliás, teve um colega nosso aqui que disse, como ele é gato. Isso faz parte da cortina de fumaça aí desse governo para esconder o que eles têm feito de errado, né? Eu acho que eu vejo dessa forma. Muito bem, então vamos falar agora de assuntos. Vamos falar de política. Isso. Eu falei pra ele, vou te levar num programa, olha, não, que programa, entendeu? É política e só o fim. Só não ia deixar de ter essa perspectiva. Com carinho. Não, com certeza. É natural isso aí. Natural, curiosidades. O senhor veio a Porto Alegre para fazer duas coisas, o senhor me disse. Uma delas, falar sobre educação, e a outra... trabalhar aí junto com a Juliana, pensando já a campanha da Juliana para a Prefeitura de Porto Alegre. Educação, que é um tema fundamental do brizolismo, principal tema talvez. E é um tema que tem sido
digamos, está muito no foco do Palácio do Planalto, né? De medidas do MEC, do Ministério da Educação, e de investidas bastante incisivas. Sem dúvida. Nesse governo, como as pessoas classificam de um mito, né? A gente precisa desmistificar muita coisa. E uma das coisas que é necessário desmistificar, como se diz, é que a educação pública serve a uma elite. Não é verdade, né? Hoje, se você analisar os números, né, dos estudantes nas universidades, né, do curso de graduação, você vai ver que 65% dos pais, eles não tinham ensino, eles têm apenas o ensino médio completo, né? Apenas 5% tem um ensino superior incompleto, e esse número vai descendo à medida que o grau, o nível de escolarização vai aumentando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: muitos dos alunos que estão ali, a primeira vez que eles, na família deles, tiveram acesso ao ensino superior, foi essa geração aqui, essa geração que temos hoje. No Nordeste, por exemplo, tivemos, nos últimos anos, a interiorização das universidades públicas. E a quantidade de alunos vem aumentando gradativamente. Mas os investimentos não estão aumentando. Isso desde o governo da Dilma, inclusive. E isso precariza as condições de trabalho desses professores, né, e a condição de aprendizado do aluno. Ou seja, a gente precisa compreender o que esse governo tem feito na educação pública superior e que isso é muito grave, que compromete o futuro. Compromete a pesquisa, compromete a ciência, a extensão. Eu acho que a gente vai ter esse momento aqui em Porto Alegre, debatendo com os estudantes a situação da educação pública superior. E também quero ter um momento com a Juliana, né? Porque eu sou entusiasta da candidatura dela aqui a prefeita da capital. Vocês têm um case de sucesso aqui, Juliana Brizola, e que na minha época de militância no movimento estudantil, os mandatos que ela teve sempre foram exemplares pra gente. E eu venho aqui pedir a Juliana, seja candidata a prefeita aqui de Porto Alegre, que esse povo precisa do seu mandato aqui. Será, né, deputada? Não tem nenhuma dúvida, né, deputada? Não tenho dúvida nenhuma. Aceitei o desafio que o partido me coloca, né? Estou me preparando para isso, estou estudando bastante. E para mim vai ser uma honra poder representar o meu partido numa eleição, e se os gaúchos, né, se os porto-alegrenses entenderem que o caminho que a gente aponta é o melhor para a cidade, melhor para a população no geral, eu vou também ficar muito honrada de ser escolhida. Fico muito feliz de receber o Túlio, assim, porque ele vem, né, lá de Pernambuco, eu conheço ele há bastante tempo. Ele é um deputado que se elegeu agora, mas ele vem de longe dentro do partido, ele conhece toda a nossa história. Enfim, é muito bom também ter, sabe, deputados tão assim comprometidos com aquilo que a gente defende, entende? Isso é algo assim que não tem preço, na verdade. E eu acho que falta muito isso na política hoje, o comprometimento realmente com aquilo que você acredita. As pessoas querem falar para agradar todo mundo e isso não é possível, né? Sobre a educação, só o que eu gostaria de dizer é que hoje a gente encara como praticamente um projeto, né, que está posto aí de sucateamento, né, da universidade, da escola pública, perseguição aos professores em diversas modalidades, né, seja por pagar o salário parcelado, mas também por perseguição mesmo dentro das escolas. As nossas escolas públicas que já foram referência, por exemplo, aqui em Porto Alegre, Júlio de Castilho, Instituto de Educação, sucateadas, abandonadas. Inclusive, eu sempre converso com deputados que adotam, né, o famoso escola sem partido, e eu fico assim meio sem entender, porque me parece que eles nunca foram dentro de uma escola pública, né? Porque quem vai hoje numa escola pública sabe que dentro da escola pública não tem mais nada, né? Falta papel higiênico, não tem professor, não tem merenda, muitas não tem luz, outras dão choque, outras inundam. Sem biblioteca, sem informática, sem quadra de esporte, sem nada, né? E achar que lá dentro tem doutrinação, sabe? Não querer enxergar realmente qual é o problema, né, da educação, qual é o problema. Então é muito ruim isso e claro, a quem serve um povo desescolarizado, né? Sem consciência crítica? Por que essa afronta à sociologia, à filosofia? As ciências, né? Né? Então isso é
é um projeto, é um momento que a gente vive, mas nós vamos resistir porque o povo brasileiro é um povo bravo, né? Que já passou por muitas situações difíceis. E é claro, a gente precisa cada vez mais ter mais, por exemplo, essa questão da reforma da Previdência. Eu tô longe aqui, né? Agora vai vir pro Estado, né? Vamos ter aqui. Virá, deputada, em agosto. Faremos debates acalorados na Assembleia. Mas o que parece? Parece que falta informação para as pessoas. Né? As pessoas, você estava falando do seu porteiro. Essa é a verdade, porque o que é vendido aí é que isso é irreversível. Ou se faz isso, ou o país vai quebrar. Ou se faz isso, ou o país já... Enfim, se vende essa frase feita, as pessoas, claro, acreditam. Como é que elas não vão acreditar? O poder vem de cima, né? As pessoas precisam... A gente estava conversando sobre isso, né? O quanto o nosso país, na verdade... E tá aqui um professor de história, imagina se eu vou falar na frente dele. E uma parte só, esses conglomerados midiáticos, né? Que reproduzem que isso é necessário. Que tem seus interesses atendidos, né? Tem seus Essa interesses. É a verdade. E é batendo todos os dias nessa tecla, né? Apresentadores Todo de dia. TV Sim. fazendo propaganda durante o programa sobre a reforma da Previdência. É absurdo. E a quem o senhor se refere? O Ratinho, por exemplo. Sim. Ah, é verdade. Não, a gente parece até alienígena, né? Agora, como é que é nesse sentido ser um brisolista e conviver com alguém que trabalha dentro da Rede Globo? Separando as coisas, né? Dá para separar? Eu me relaciono com a pessoa, né? Me relaciono no campo pessoal, não no campo político. E ela, inclusive, é muito mais de esquerda do que de direita. Essa é uma revelação. Você imagina. Olha só. Basta assistir o programa dela. Eu assisto, mas programa a gente sabe, a gente não manifesta todo o tempo a opinião da gente. Às vezes, quando a gente se entusiasma. Olha, fala da população negra, fala de combate ao racismo, fala de intolerância religiosa, fala de tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Importante. Fazendo até uma propaganda de um programa que eu considero importante, tem várias opiniões ali. O que a gente costuma ver nos programas, inclusive, na televisão, é uma opinião só, né? Na Globo News, por exemplo, quando chama um comentarista de economia, tá ali a comentarista que fala que a economia está ruim por conta daquilo que está acontecendo. Mas não tem um contraditório, né? A Globo News é um caso a ser estudado. Eu digo isso como professor de comunicação. Porque tem 4, 5 pessoas para dar a mesma opinião. Eu não quero desempregar eu não quero desempregar ninguém, mas eles podiam deixar um só. Porque o que adianta ter o João Borges e o Sardenberg? Eles diziam a mesma coisa. E outra coisa que eles podiam fazer Só também... tem um caminho para eles. É que às 10h30 da noite eu olho a Globo News. Todos, já notaste que quando a gente liga, eu ligo 10h30 em ponto. Aí 10h30 em ponto tá passando a Natuza Neri, uma vinheta sobre ela. Como ela faz, ela diz que um dia entrou com a terapeuta no ar, todo dia. Depois veio o Fernando Gabeira. Depois, todo dia, eles podiam mudar aquele negócio, faz um ano que tá a mesma coisa. Eu ainda comentava isso com meu marido em casa, assim, como é repetitiva. Sim, não sei eles se não investem nada naquele canal. TV ao vivo também, assim, né? Isso. Então, eles repetem. Gente, tem também um anúncio que eu acho que tá há 5 anos fazendo, sabe? O Fernando Gabeira anda assim lentamente, 1 ano e meio. Aí você vê. Eu não vejo muito. Não, tu tem razão. Mas enfim, é que o assunto andou nessa Não, e aí, direção. só que eu ia completar, é justamente isso, assim, que a gente teve, enfim, um país que aboliu a escravatura, mas não trabalhou isso, né? E então, muita gente, a gente acredita que tinha alguns sentimentos presos, né? Que aí quando vem um líder como o Bolsonaro, ele libera, né? As pessoas começam a sair do armário e dizer assumir mesmo que são racistas, que são homofóbicas, aquilo que tava, olha, não, a gente não pode. Tava escondido, né? Isso, vem, libera, porque o líder maior, imagina, não tem nenhum problema de dizer que vai botar o filho lá na embaixada, que vai dar o filé mignon sim pro filho e tal. Então, assim. Com dinheiro público, né? Com dinheiro público, então. Nós que pagamos esse filé mignon, vê? Filé mignon caro. E se elege justamente na contramão disso tudo, né? Dizendo que não, que é a política nova política. Não vai ter tomar lá da cá, mas oferece 40 milhões para comprar o voto dos deputados na reforma da Previdência. Pois é. Absurdo. O que vem em termos de expectativa como deputado durante um período que é um período conturbado? De maneira geral, as pessoas imaginam que esta é uma época que vai continuar nebulosa, difícil, tensa. Um deputado de primeiro mandato pensa assim, como é que eu posso fazer para ajudar, para que seja diferente? Dá para realmente apostar em ideias próprias ou tem simplesmente que seguir
o que está posto? Sem dúvida. Olha, a gente tem tentado avançar em algumas pautas, né? Por exemplo, estou estudando e trabalhando em 2 projetos, né? Um de colaborativismo, por exemplo, né? A gente tem na sociedade civil pessoas que realizam trabalhos voluntários, né? Tem um engajamento cívico relativamente alto aqui no Brasil, mas se você olhar outros países é muito menor do que nos Estados Unidos, por exemplo. Se você perguntar a uma pessoa comum aqui, é um brasileiro, se ela já prestou algum trabalho voluntário, apenas 15% da população brasileira vai dizer que sim. Mas se você for nos Estados Unidos, por exemplo, e perguntar, você vai ver que 85% da população americana já prestou algum trabalho voluntário, né? Seja em uma escola, um asilo geriátrico, numa creche, que seja. Por que estou falando isso? Porque a gente não tem um programa de beneficiamento para aquelas pessoas que realizam algum tipo de trabalho voluntário. Nos Estados Unidos, se você prestou um trabalho voluntário durante a juventude, a infância que seja, você tem créditos quando vai prestar um concurso público, quando vai ingressar na universidade pública, tudo isso conta pontos, né? Aqui a gente não tem um programa de valorização do voluntariado, sabe? Para gerar mais engajamento cívico. Eu estou me debruçando para ver se a gente consegue desenvolver algum projeto de lei nesse sentido. Um outro projeto que a gente tem discutido é um raio-x, né? A transparência na cadeia produtiva. Todos os produtos que nós compramos aqui, né? Tá vendo um celular, mais um sapato, uma calça, né? Tudo isso passa por um processo de fabricação dentro dessa cadeia produtiva. E aí, se a gente começa a ter nos produtos a transparência daquela cadeia produtiva, você começa a averiguar onde é que existe um trabalho informal ali, onde é que existe trabalho análogo à escravidão, onde é que existe trabalho infantil. Esse é um outro projeto que a gente tem se debruçado para tentar tirar do papel como se fosse um selo verde, né, assim, para os produtos, né? Eu acho que é interessante também a gente discutir isso no Brasil. Só que é muito difícil, porque a gente tem que se desdobrar, se dividir. Por exemplo, a gente, enquanto a gente pensa em avançar, em progredir, tem que ficar olhando para trás, né? Porque esse governo parece que está, eu penso às vezes há décadas atrás, mas às vezes até há séculos atrás, né? Quando ele diz que ele trabalhou aos 9 anos de idade na fazenda onde o pai dele era empregado, o presidente Bolsonaro, e que ele cortava milho, quebrava milho, enrolava um saco de estopa no braço, quebrava milho, e é para ajudar o pai, e que isso só engrandeceu a pessoa dele, né? Que ele não foi afetado por conta disso. Há controvérsia, né? Eu já acho que o presidente... Mas, além de tudo, alguém da família desmentiu, disse que o pai nunca tinha deixado os filhos trabalhar. Olha, em 1880, uma criança que trabalhava aos 9 anos de idade no Recife teve a mão esmagada numa oficina, por exemplo. Ou seja, isso aí é uma coisa que ficou no século passado, retrasado, inclusive. Não tem que falar em trabalho infantil, né? Outra coisa são as pautas que a gente vê com relação à retirada de direitos, né? A tentativa do presidente de levar a FUNAI, desmontar a FUNAI, pegar a demarcação de terras indígenas, né? Que é responsável por 13% do território nacional, e jogar o setorial de demarcação de terras indígenas dentro do Ministério da Agricultura, que hoje está na mão dos ruralistas, é uma tentativa também de acabar com a cultura indígena, com a tradição dos povos indígenas. A gente conseguiu, através de uma emenda nossa, devolver a demarcação de territórios indígenas para a FUNAI e devolver a FUNAI ao Ministério da Justiça, que é que tem todo aparelho, todo aparato de controle social, né, que pode dar proteção a esses povos. Ou seja, a gente vive dias de retrocesso e temos que nos dividir. Tem a polêmica da Amazônia agora, né? Isso. Desmatamento mentiroso, segundo o presidente. Pois é. Absurdo, né? Sim, e aí ele desmente índices, né? Gente que está ali estudando, assim, e fica por isso mesmo. Ele é o presidente da República. Agora, vocês acreditam, nós comentamos aqui já da questão das eleições municipais do ano que vem, deputada Juliana Brizola confirmou aqui a sua pré-candidatura. É certo? Toda vez que eu venho na Rádio Guaíba, eu Mas tu nunca tinha sido tão incisiva, Eu estou aqui hoje pedindo a ela e ela foi mais incisiva. Exatamente. Mas, como negar? Primeiro, que as eleições municipais possam ter algum tipo de reflexo no sentido de atrapalhar o andamento da pauta do Palácio do Planalto do Congresso Nacional. E mais do que isso, o resultado das eleições pode ser considerado uma espécie de termômetro de avaliação do governo Bolsonaro daqui até o ano que vem? Eu acho, sem dúvida, né? Sem dúvida. Está na hora de se discutir projetos. As pessoas vão escolher, vão analisar os projetos e vão escolher os melhores projetos aí, né? Será que esse projeto que elegeu o presidente Bolsonaro, que eu, inclusive, durante a campanha eu não entendi qual o projeto que tinha ali, né? E eu acho que nem ele tinha um projeto. Mas será que as pessoas acham que esse é um projeto de sucesso?
Será que ele vem fazendo uma boa gestão? Ao que me consta, nos últimos anos, desde Collor, é a pior gestão em termos de avaliação do nosso país, né? A rejeição é muito grande esse governo. Por isso eu acho que talvez as candidaturas que estejam colocadas nesse campo não tenham aprovação da população, né? Mas não quero torcer para que as coisas deem errado, muito pelo contrário, quero torcer para que dê certo. Vamos ver, tem muito tempo ainda, né, para os projetos se colocarem nos municípios e tempo para avaliar tudo isso. Deputada Juliana Brizola, essa campanha do ano que vem é capaz de ter o maior número de mulheres disputando a prefeitura. De repente vai ter aí, e só mulheres assim de muita qualidade. De repente vai ter Juliana Brizola, Manuela Dávila, Luciana Genro, não sei se não vai. Anne Ortiz, talvez até, não sei. Forte aqui, uma mulher vai ganhar a prefeitura. Tomara. Claro, o Sebastião não vai querer que isso aconteça, o Sebastião Melo, mas não sei, de repente agora, deputada, vai se candidatar. Já que o Jeremiro mencionou isso, a gente tem pouquinho tempo, mas não posso deixar de perguntar, porque quando o Ciro esteve aqui recentemente, nós conversamos com ele sobre essa possibilidade de união das esquerdas, de uma frente de esquerda, e o Ciro disse: eu nunca mais estarei ao lado do PT e do Lula. Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, especificamente, há uma tentativa muito forte de união dos partidos de esquerda. O ideal, segundo essa liderança, seria no primeiro turno, mas tem a questão toda da impossibilidade de coligação não proporcional, que vai levar os partidos a apostarem em majoritárias. A senhora acredita na possibilidade dessa união aqui em Porto Alegre no ano que vem? Eu gostaria muito. Eu entendo que o nosso campo está pulverizado e isso é algo que nos enfraquece. O problema, né, e sempre quando eu venho aqui no microfone da Rádio Guaíba eu acabo sendo muito sincera, o problema é que pro PT, por exemplo, só tem uma forma disso acontecer. O PT é a cabeça de chapa. Sempre foi assim, né? Inclusive, pois é, mas eles estão dispostos a negociar até ali, né? Porque até com o Brizola foi assim também, né? Brizola foi vice do Lula. Historicamente, deveria ter sido ao contrário. Não é por nada, eu não acho o Brizola maior que o Lula, né? Quem sou eu? Eu, como neta, só posso achar uma coisa, né? Agora, a verdade é que historicamente o Partido dos Trabalhadores e a Manuela é um grande exemplo disso, né? As duas candidaturas que ela teve aqui para a prefeitura, ela foi sozinha, sem a ajuda do PT, mesmo estando com o PT, né? De manhã, de tarde e de noite. Então, eu sinceramente tenho um pouco de dificuldade, mas eu converso com todo mundo. Recebi o deputado Henrique Fontana no meu gabinete, converso bastante também com a deputada Manuela Dávila, que é uma pessoa com quem eu convivi, que tem uma relação, ela é uma mulher como eu, temos filhos pequenos, nos damos realmente bem. Eu entendo que seria muito bom para o nosso campo, principalmente para a população, né, que a gente retornasse com as nossas pautas, mas eu vejo isso, eu não enxergo isso na prática, né? E assim, tem uma determinação do Diretório Nacional do Partido de termos candidatura própria. Eu também sou uma entusiasta da candidatura própria, acho que é uma forma do partido crescer, colocar a sua identidade na rua, né? E acho que isso é importante para o PDT, que tem uma vai ser mais estratégico, né? Em função da não possibilidade de coligação nas proporções. Ainda tem isso, e para nós particularmente que temos um candidato à presidência da República, é muito importante isso, né? Como foi dito, aqui tem um segundo turno, quem sabe num segundo turno, agora conversas, tudo isso eu tô aberta, a gente vem conversando, mas eu na prática não enxergo essa possibilidade de uma aliança no primeiro turno. Deputado Túlio Gadelha, para terminar, o presidente Jair Bolsonaro primeiro ofendeu os nordestinos com aquela história de Paraíba e depois agora declarou que ama o Nordeste. O senhor se sente o desculpa já ou ele está fazendo jogo de cena? Nunca me enganou. Não, o que eu acho é que existe em torno do governo, né, um nível de ignorância de fato, sabe, sobre o Brasil. Ignoram o índice de pobreza, ignoram a fome, ignoram os estados, as peculiaridades, a cultura, os povos. Bem, o que eu acho é que o presidente, quando se pronuncia, ele sempre se atropela, fala uma bobagem, né? Inclusive se eu fosse da equipe dele, eu pediria para ele não falar, né? Fique calado porque é melhor.
O que ele falou sobre o Nordeste, isso aí é xenofóbico, né? Assim, ele inclusive não foi a escolha do Nordeste, né? Se você olhar majoritariamente, ele perde em muitos estados do Nordeste, né? Ciro ganha no Ceará, né? Haddad ganha nos demais estados, ele tem votação expressiva também, mas tudo que ele tem falado, além de não nos representar, nos ofende, né? Mas bem, o nosso povo é muito inteligente, nosso povo está antenado no que está acontecendo, né? Tanto que a aprovação dele está lá embaixo. E o futuro para o Brasil é certo, não tem como dar errado, né? Eu acho que conseguiremos tirar o país desse trilho aí e colocar em caminhos melhores. Muito bem, estamos terminando. Deputado Túlio Gadelha, deputada Juliana Brizola, muito obrigado por terem vindo aqui ao Esfera Pública e boa sorte aí nas atividades que vocês estão desenvolvendo. Obrigada, Juremir, obrigada, Taline, um prazer poder estar aqui de novo no Estúdio Cristal, agradecer os ouvintes e estamos aí à disposição. Obrigado, deputado. Obrigado, Juremir, obrigado, Taline, também pela oportunidade aqui de conversar, de bater um papo nessa rádio histórica que não conhecia e agora fico cada vez mais impressionado, né? Nunca vi uma rádio no centro assim, né? Na rua, com as pessoas observando e fotografando e acenando. Isso é bem legal, né? Eu fico... Às vezes ela xinga. Que bom, né? Então quer dizer que a minha avaliação não tá ruim, não. Tá boa, tá muito boa. Final do programa, Taline. O Esfera Pública fica por aqui num oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Vem aí o Guaíba Notícias e depois a Samantha Klein e o Gutierrez Sanches com o Guaíba News. Até amanhã.